Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. É muito bom te ver aqui, tá bom? Então hoje nós vamos ver uma aula do 8º ano, uma aula super importante, muito importante, em que você vai precisar desse conteúdo, tá? Tanto no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, no ensino fundamental também. E esse conteúdo é super importante e ele se chama aqui, ó, produtos notáveis, tá bom? Em produtos notáveis, nós vamos ver o quadrado da soma de dois termos, nós vamos ver o quadrado da diferença de dois termos e nós vamos ver também o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui, uma definição bem básica para a gente poder entender. E o mais importante de tudo é a gente memorizar e a gente aprender a regra de aplicação para produtos notáveis, tá? Então tem aqui essa regrinha aqui, que é super importante para vocês aprenderem a destacar. Ela diz exatamente o seguinte, ó, para a gente resolver o produtos notáveis, nós vamos pegar o quadrado do primeiro termo, mais, é a operaçãozinha mesmo, mais, duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então, quando a gente está, por exemplo, dando aula no 8º ano, é muito comum os alunos errarem justamente porque não conseguem memorizar. Então, a gente já parte desse ponto dizendo que sim, que é importante sim memorizar essa regra de aplicação, tá bom? Então, na verdade, nós temos aqui um exemplo, a mais b ao quadrado, lembrando que nesse caso aqui, ó, esse a mais b é a minha base e esse 2 aqui é o meu expoente. Então, o que é que acontece? Eu peguei a minha base, que é a mais b, tá? Multipliquei por ela mesmo duas vezes e eu tive exatamente isso aqui. Então, para que a gente não precise recorrer a essa propriedade de potenciação, nós aplicamos diretamente aqui a regra para o quadrado da soma de dois termos, tudo bem? Então, não preciso, por exemplo, pegar a minha base e sempre multiplicar por ela mesma, é um recurso. Mas esse recurso só pode ser utilizado quando você não lembra dessa regra de aplicação, beleza? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, 3 mais x ao quadrado, com base na regra de aplicação, eu teria o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo. Então, um outro detalhe. Primeiro eu multiplico dentro e depois eu multiplico por 2, tá? Então, quando eu faço 3 vezes x, dá 3x vezes 2, ó, duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo. Então, é bem tranquilo. Primeiro multiplica dentro e depois a gente multiplica por 2. Então, se eu pego aqui 3 vezes x, eu tenho 3x vezes 2, vai me dar 6x. Então, como é que ficaria? O quadrado do primeiro, duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Confere aqui comigo, por favor. Vamos lá. Ó, quadrado do primeiro termo está aqui, mais, que é a operaçãozinha, duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo. Está multiplicando aqui o primeiro pelo segundo, ó, primeiro termo e segundo termo, mais o quadrado do segundo. E para finalizar aqui o quadrado da soma, nós temos 3 ao quadrado, vai me dar 9. Aqui, essa multiplicação, eu tenho 6x. E agora eu tenho aqui x ao quadrado. Então, já está resolvido essa aplicação aqui do produtos notáveis, onde eu coloquei 3 mais x elevado ao quadrado, o quadrado da soma de dois termos. Então, para a gente dar continuidade, eu preciso reforçar esse conhecimento aqui sobre produto de potência de mesma base, tá? E potência de potência. Eu vou precisar disso, claro que eu vou precisar. Por quê? Quando a gente tem aqui, ó, 2a à segunda vezes a terceira, aqui eu vou ter a elevado à quinta. E essa potência de potência é quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado à segunda que está elevado à terceira. Aqui vai me dar 2 elevado à sexta. Só que agora, para a gente trabalhar com a álgebra, a gente precisa lembrar
que nós estamos trabalhando com coeficiente e parte literal. Então, o que é que acontece? Se eu pego aqui, por exemplo, 2a elevado à segunda, que ele vai estar elevado ao quadrado, ó, eu preciso lembrar exatamente dessas regrinhas. Eu vou utilizar aqui potência de potência, tudo bem? Vamos ver. Então, olha só, para a gente fazer um exercício aqui bem bacana, aqui a gente tem o quadrado da soma, que vai ser x mais y, ó, ele está elevado ao quadrado, e aplicando aqui a regrinha, nós temos quadrado do primeiro, está aqui, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, e aqui mais o quadrado do segundo, tudo bem? Então, aplicando a regrinha que está lá no comecinho, nós temos quadrado do primeiro, a operação aqui de adição, então mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando a gente for desenvolver isso aqui, aqui eu vou ter 2xy mais y ao quadrado, ok? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos ver essa daqui como é que vai ficar, a letra B, para a gente fazer rapidão. Aqui nós temos 2a mais b ao quadrado, e aqui eu tenho o quadrado do primeiro termo, tá? Mais b, quadrado do primeiro, vai ficar assim, ó, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então vai ficar exatamente assim. Eu tenho aqui quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então agora é só pensar o seguinte, esse termo aqui, eu tenho uma potenciação de monômio. Preste atenção que é bem tranquilo. Eu elevo o coeficiente à segunda potência vai dar 4, e daqui para aqui, ó, eu tenho o que? Uma multiplicação. Então esse meu A aqui vai ficar elevado à segunda potência. E agora, mais 2A vezes B dá 2AB, vezes 2 vai ficar 4AB, mais aqui B ao quadrado. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, 2A mais B ao quadrado. Então eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Vamos aqui rapidão aqui para a letra C. E a gente vai fazer o seguinte, eu deixei isso aqui só para a gente poder entender. No finalzinho vocês vão saber por quê. Ó, eu tenho x mais 5y que está elevado ao quadrado. Tranquilo para a gente fazer, ó. Vem comigo para você ver como é fácil. Quadrado do primeiro termo, tá? E agora, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo. Então, quando eu pego isso aqui, ó, então eu posso fazer, mudar a ordem, inclusive, 5xy mais 5y elevado ao quadrado. Ó, vamos ver comigo aqui, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui eu tenho x ao quadrado, mais 10xy, mais aqui, ó, 5 ao quadrado dá 25, e esse aqui ao quadrado vai dar y ao quadrado. Tranquilo? Show de bola, questão super tranquila da gente fazer. Vamos mais um aqui. Então aqui a gente vai ver o 3 mais a terceira, quadrado da soma de 2 termos, tranquilo, quadrado do primeiro mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, a gente vai colocar assim para a gente fazer. Aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 6 a terceira, e aqui eu tenho a elevado à sexta. Muito fácil, muito tranquilo da gente fazer. Lembrando, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo bem? Então agora a gente vai ver aqui
o quadrado da diferença, tá? O quadrado da diferença, muito tranquilo, vai ser a mesma aplicação. Eu só vou mudar esse sinal aqui, tá? A gente vai aplicar a mesma regra, quadrado do primeiro termo, menos, tá? Ó, eu tinha mais, agora eu passei a ter menos. Então a aplicação vai ser exatamente a mesma. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? São 2 exemplos aqui para a gente ver como é que vai ficar e vocês irão perceber que não vai mudar muita coisa, tá? Então eu tenho aqui, ó, a menos x ao quadrado, então eu tenho o quadrado da diferença, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo? Show de bola aqui, ó. A segunda, menos 2ax, mais x ao quadrado. Simples demais. Repare que só mudou apenas o sinal no primeiro momento, no segundo, tranquilo. Esse aqui para a gente finalizar. Eu tenho 3a menos b, ó, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu tenho o quadrado do primeiro, eu tenho 9, a segunda, menos 6ab, mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, muito tranquilo, muito bom de fazer. Esse aqui é o mais fácil que nós temos, se chama produto da soma pela diferença, tá? Muito tranquilo. A regrinha é bem clara, tá aqui em cima para você, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrando que quando a gente fala quadrado, ó, x ao quadrado, 3 ao quadrado, a ao quadrado, ou seja, está elevado à segunda potência, tudo bem? Então aqui, o que é que acontece? Para a gente não aplicar a distributiva o tempo todo, a gente usa essa regra aqui, mas a gente só pode aplicar essa regra quando o aluno ele vê que nessa condição aqui, o primeiro é exatamente igual ao primeiro e o segundo é exatamente igual ao segundo. Por exemplo, se eu tiver 3 menos x, colocar aqui 3 mais x, vezes 3 mais menos x, 1 é mais, 1 é menos. Então o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Nós vamos ter aqui produto, que significa a multiplicação, da soma pela diferença. A regra é bem clara, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Terminou a questão sem nenhum problema. Vamos mais um aqui, ó. 2a mais b vezes 2a menos b. Tranquilo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui resolvendo vai ficar 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Show de bola, tranquilo. Desde já te agradeço imensamente, tá bom? É muito bom te ver por aqui. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.